Olá a todos! Nesta videoaula vamos tratar da utilização do Endpoint Sparkle do Wikidata para recuperar informações da Wikipedia e demais projetos Wiki. As consultas Sparkle pesquisam dados que são legíveis tanto por pessoas quanto por máquinas. O Sparkle é uma linguagem de consulta capaz de recuperar dados armazenados em Resource Description Framework, o RDF. O Sparkle faz parte da pilha de tecnologias da Web Semântica, localizada acima do RDF e XML. Linguagens estas que são utilizadas para armazenar metadados sobre um determinado assunto, pessoas, endereços de e-mail, telefones, dentre outros tipos de informações. Cada Endpoint Sparkle possui a sua própria sintaxe para consulta, sendo necessário compreendê-la para que as consultas sejam realizadas com sucesso. A sintaxe pode mudar de tempos em tempos, o que pode fazer com que uma consulta realizada em um determinado dia seja impossibilitada de ser realizada novamente no futuro. Por este motivo, é muito importante sempre verificar o manual de utilização do Endpoint Sparkle que você está acostumado a usar. Alguns elementos são obrigatórios em qualquer Endpoint Sparkle, tais como a utilização das cláusulas SELECT e WHERE, que indicam, respectivamente, qual parte da informação e onde ela está no banco de dados. Também são obrigatórios a utilização dos prefixos, que indicam em quais URIs estão os sujeitos e predicados no banco de dados. Cada Endpoint Sparkle possui os seus próprios prefixos. A consulta utilizando o Endpoint Sparkle do Wikidata permite recuperar informações que estão armazenadas de forma gratuita das bases de dados de páginas da Wikimedia Foundation. Vamos agora à apresentação dos slides da aula e a uma série de exercícios de consultas utilizando o Wikidata. Olá, vamos iniciar aqui a aula de consulta Sparkle na Wikidata, referente ao encontro 11 da disciplina de Sistemas de Recuperação da Informação. Bom, aqui nós temos a pilha de tecnologia da Web Semântica, onde temos aqui a interface do usuário com os aplicativos, é onde ele utiliza a Web Semântica. E abaixo aqui da linha pontilhada a gente tem uns blocos com as linguagens e as ontologias. Aqui temos o XML, o RDF, a URI, o Unicode. É o que está por trás de toda a interface do usuário, é o que ele não vê e da onde que a informação está armazenada e ela é processada. E temos também aqui o Query Sparkle, né, que é a consulta Sparkle, que é uma linguagem de consulta declarativa. E como que nós fazemos para utilizar o Sparkle, né? Na verdade, o que acontece? O conhecimento ele é representado em XML e em RDF, e o Sparkle é um sistema de consulta onde que ele recupera a informação aí do XML e do RDF. E aonde que ele faz isso? Através de repositórios da web, mas também de bancos de dados instalados em sua máquina. Aqui a gente tem um exemplo de um banco de dados que está instalado numa máquina. E aí nós temos aí dados referentes a telefones e a e-mail. E aqui é uma consulta Sparkle, aqui nesse quadradinho do meio, nesse retângulo do meio aqui. E aqui embaixo é o resultado dessa consulta. Então, toda consulta Sparkle ela possui a utilização aí de duas cláusulas. A cláusula WHERE, que é da onde você vai retirar tais e tais dados de um certo conjunto de dados, né? É essa informação ou aquela outra. Ou o SELECT, que é o que você deseja ver, né? Tais e tais partes dos dados extraídos, ou seja, conjuntos de dados. Aqui, mais uma vez, a gente tem o WHERE, é de onde nós vamos retirar essa informação, né, de um certo conjunto de dados. E o SELECT é quais partes desse conjunto de dados que nós vamos retirar. É essa ou aquela outra informação. E aí a gente entra nas consultas da Wikidata. Aqui a gente tem alguns links importantes para utilizar o Wikidata. O primeiro deles aí é o link justamente da consulta Sparkle. O segundo é o link principal da Wikidata, com diversas informações sobre o funcionamento dela e para que ela serve, os bancos de dados utilizados. O terceiro é um manual em português da Wikidata. O segundo é um tutorial, é um vídeo, é um tutorial em inglês que está aí postado no YouTube, fácil de utilizar mesmo sendo em inglês e bem didático.
e embaixo há uma lista de prefixos que são utilizados aí para se fazer as consultas Sparkle. Um pequeno histórico da Wikidata. Ela foi lançada aí em 29 de outubro de 2012. Ela é desenvolvida pela Wikimedia Foundation. É uma base de dados gratuita que pode ser lida tanto por seres humanos quanto por máquinas. Ela funciona como uma central de armazenamento de dados estruturados aí dentro dos projetos da Wikimedia Foundation, que são a Wikipedia, Wikivoyage, a Wiktionary e outros wikis. E é possível utilizar o Sparkle para consulta à base de dados aí da Wikidata. Então, como é que a gente acessa a Wikidata? Você tem duas formas. A primeira é você ir lá no Google e digitar Wikidata. E aí você entra. Mas uma outra forma fácil de se utilizar e que nos auxilia muito no processo de consulta é, por exemplo, você entra na página de uma pessoa ou de algum objeto ou de alguma coisa que você queira saber dentro da Wikipedia. Então, no caso aqui, nós escolhemos aí o piloto de Fórmula 1, Ayrton Senna. E aí, na parte esquerda inferior da sua tela, você tem aqui um link que está marcado aqui em amarelo com a seta, né, indicando que é a Wikidata Item. Item, né, em inglês item, em português item. Então você clica ali e aí você tem aí todas as informações referentes ao piloto Ayrton Senna, a pessoa Ayrton Senna, dentro de uma página da Wikidata. Ou seja, todas as informações relacionadas a ela, como onde ele nasceu, o que ele fazia da vida, quais línguas ele fala, tudo isso está dentro da informação que foi lançada aí dentro da Wikidata. Então aqui, ó, a gente tem a interface, né, de busca, né, de consulta do Wikidata, né, que é o Sparkle deles, né? Cada Sparkle possui a sua sintaxe própria, então é preciso estudar um pouco, tá? Não quer dizer o que eu estou ensinando aqui a utilizar o Sparkle da Wikidata vai funcionar no DBpedia, por exemplo, tá? Você consegue mudar aqui onde está o cursor de inglês para português. E você consegue até digitar as informações em português, mas o resultado que vai ser extraído disso não é preciso. Então é necessário utilizar-se a língua inglesa para você ter resultados mais precisos. Tá? Então aqui, ó, a gente nessa interface Sparkle, a parte de cima, aqui acima do pontilhado, é a interface que você vai digitar e, vamos dizer assim, fazer uma espécie de programação para obter os resultados. Aqui é o Play, para você fazer a consulta, né? E aqui embaixo são os resultados propriamente ditos. Então, a Wikidata, assim como diversos outros Sparkles, possui elementos que são obrigatórios. O Select e o Where, tá? E sempre na frente do Select você vai ter que colocar alguma coisa que você quer ali, né? No caso de pessoas, eu coloco pessoas. De livros, eu coloco livros. Ou um item qualquer, tá? Sempre antes dessas informações que você vai botar na frente do Select, você tem que colocar aí como uma codificação para que ele entenda o que você quer, o ponto de interrogação. Na frente do Where, você abre um colchete e você faz toda a digitação ali da entidade e das propriedades. Tá? E outros prefixos que podem ser utilizados, e filtros e rótulos que a gente pode colocar. Tá? Os prefixos mais utilizados na Wikidata, e que nós vamos utilizar hoje na nossa consulta, são o WDT, que é uma propriedade, e o WD, que é uma entidade que está sempre ligada a essa propriedade. Na Wikidata, cada prefixo possui um número e cada entidade também possui um número. Então, por exemplo, a entidade, o prefixo, tá, relacionado à propriedade ocupação, ou seja, trabalho, é o P106. No caso do Ayrton Senna, qual que é o trabalho dele? Ele era um piloto de corrida. Então, o piloto de corrida possui, a entidade piloto de corrida possui o código Q378622. Então, cada prefixo, né, e cada tipo de prefixo possui um código referente a ele. E aqui a gente tem a sintaxe básica
do Sparkle aí da Wikidata, né? Então, os select where vão estar sempre em letra maiúscula. Como eu disse, cada item na frente aqui, ou seja, de onde que você vai, qual informação que você vai retirar daquele conjunto, né? A gente escreve aqui na frente. Então, tá aqui, ó, person com o ponto de interrogação. O where aqui embaixo também em letra maiúscula, né, em caixa alta. Você abre o colchete e termina ele aqui embaixo, tá? E no meio você faz a consulta, né? Eu quero buscar em pessoas a propriedade ocupação, trabalho, dentro da entidade piloto de corrida. Então aqui estão os códigos referentes a ele. E aí a gente entra no nosso exercício 1. Se eu quero buscar informações sobre pessoas, tá? Que possuem uma ocupação e que são jogadores de basquete. Como eu disse, você pode fazer isso em português, mas o ideal é fazer em inglês para você ter essas respostas mais fáceis e mais precisas. Então, como é que eu vou fazer? Lá na interface Sparkle, eu digito select, pessoas com a interrogação antes, person, em inglês, where, abro o colchete, digito, ponto de interrogação, person, a propriedade ocupação, então eu digito WDT e aqui vai uma dica. Eu digito WDT 2 pontos. Eu não sei o código. Eu tenho duas formas que eu posso fazer para descobrir esse código. A primeira e mais fácil é após digitar WDT 2 pontos, eu dou Ctrl, espaço e começo a digitar. Então, Occupation, eu começo a digitar OCC e aí ele vai aparecer uma lista com propriedades próximas àquelas que eu estou digitando com seus respectivos códigos. Então eu coloco lá ocupação, para o occupation, né, que é em inglês, clico nele, ele já aparece lá, código P106. O outro é você ir lá na página da Wikidata referente a essa pessoa, ou uma pessoa qualquer que você saiba que é um jogador de basquete, e procurar a ocupação dela. E aí eu vou buscar a entidade dele, né? Então eu digito WD, 2 pontos e a mesma coisa. Ctrl, espaço. E aí eu começo a digitar Basketball Player. Então eu coloco Basket e aí ele já abre a lista e eu encontro lá Basketball Player, clico, ele já aparece o código referente a ele. Fecho o colchete aqui embaixo, tá? E aí eu mando pesquisar clicando aqui no botãozinho do play. E aí ele retorna para mim as informações dessas pessoas que são jogadores que possuem ocupação, jogadores de basquete. A gente pode notar que aqui ele retornou os códigos de cada uma das pessoas. Se eu clicar aqui, ele vai abrir uma página com uma informação sobre uma pessoa. Mas aqui, vendo o resultado, eu não sei quem é. Então, como que eu faço? Eu vou ter que inserir um rótulo. Em frente a pessoas lá no Select, eu coloco interrogação, person label, sempre com a primeira letra maiúscula. Então, person é uma palavra, label é outra. Então, o person tem a letra maiúscula e o label também tem a letra maiúscula, porém elas estão juntas, sem espaço. Depois eu dou um Ctrl espaço numa linha abaixo ali do where, onde que a gente colocou a programação de ocupação e jogadores de basquete. Dou Ctrl espaço e aí eu entro com o seguinte dado. Eu começo a digitar label e aí vai aparecer Service Wikibase e eu clico lá. Então vai ficar dessa forma aqui na interface Sparkle. E aí, quando eu mando consultar, aqui no símbolo do play, eu vou ter as pessoas do que eu estou buscando, tá? Tá aqui embaixo, tá o código de referente de cada uma, e o nome de cada uma delas. Então, o código WD Q1685 é referente ao Jason Richardson. Tá? Então, aqui eu já tenho um resultado com o nome de uma pessoa. Então, eu quero agora encontrar pessoas que possuem a ocupação, jogadores de basquete, que sejam brasileiros. Olha só, a partir daqui eu já vou botar os exemplos em inglês. Então, eu preciso colocar que essa pessoa é uma propriedade country,
que é de país, que ela é de algum país, e qual que é a entidade referente a essa propriedade? É o país Brasil. Então, eu venho aqui embaixo, tá? da primeira programação que eu fiz, repito, interrogação, peço, WDT, Ctrl espaço e começo a digitar country. E aí vai aparecer todo o que tem ali relacionado a country. Eu escolho a opção P27, marco ela. WD, de novo, Ctrl espaço, e aí eu começo a digitar Brasil em inglês. Note que aqui o Brasil não está com S, está com Z, porque é Brasil em inglês. E aí vai aparecer o código Q155. E aí ele me retorna todos os resultados da mesma forma. As pessoas com os nomes dela aqui apenas de jogadores brasileiros. Tá? Jogadores de basquete brasileiros. Vamos aí para o exercício 4. Eu quero encontrar pessoas que sejam jogadores de basquete, que sejam brasileiros, mas nascidos em São Paulo. Então eu coloco nascidos, eu vou colocar place of birth, local de nascimento, em São Paulo, que é a cidade que eu escolhi. Então, abaixo aqui da programação, aqui, ocupação, jogadores de basquete, que são do país Brasil. Eu coloco, mesma coisa, interrogação, pessoas, WDT, repito aquela operação do Ctrl espaço para colocar lá place of birth, escolho ali a opção P19, e aí WD, espaço, digito São Paulo, a cidade. E aí quando eu mando buscar, ele vai retornar os resultados, tá, dos jogadores de basquete que são nascidos em São Paulo. Uma coisa que aqui a gente está vendo, ele está retornando resultados de mulheres e homens, tá, que são jogadores de basquete. Mas aí a gente entra no exercício 5. Eu quero que sejam do gênero feminino. Na verdade aqui tem um errinho, tá masculino, mas na verdade eu quero do gênero feminino, tá? Então eu vou colocar lá sex ou gender, que é o gênero, tá? Na propriedade, e a entidade female, que é feminino, tá? Eu cometi um erro aqui, na verdade o gênero que eu quis dizer era o feminino e não o masculino, tá? Então depois eu vou corrigir isso aqui na aula. E aqui a gente pode colocar aqui embaixo, tá vendo? Sempre um embaixo do outro, pessoas que são do sexo, né? A propriedade aqui é do sexo ou do gênero feminino. E aí ela vai me retornar os jogadores, tá? Ou as jogadoras que são do sexo feminino, que são nascidas em São Paulo, que são brasileiros, que são jogadores de basquete. E a gente entra aí no exercício 6, que é eu quero agora adicionar uma imagem. Então, eu quero a imagem dessas jogadoras. Eu venho aqui, tá? E coloco embaixo. Eu quero pessoas, né? A propriedade dele, que eu vou buscar agora, é por imagem. Então, eu repito aquele processo WDT, Ctrl espaço, coloco que são imagens que eu busco, tá? Só que aí eu não tenho uma entidade relacionada. Então, eu tenho que colocar aqui na frente do select ponto de interrogação e imagem, e ponto de interrogação e imagem aqui também. Uma coisa que é sempre importante é fazer essa pontuação aqui, tá vendo? O ponto final na frente de cada, isso também é muito importante. Porque aqui, eu colocando aqui em cima, ele vai abrir mais uma coluna para mim, tá? Que vai demonstrar as imagens. Então aqui eu tenho pessoas, tá? Que são brasileiras, jogadores de basquete,
E aqui estão as imagens em relação a cada uma delas. Se eu clicar aqui nessas imagens, elas vão aparecer. Mas eu posso vir aqui, ó, nesse filtro, clicar nele, e aí vai abrir aqui várias opções na lateral. Aí eu clico em Image Grid. E aí aparece aqui, ó, lembra da linha pontilhada? Para cima está a nossa interface Spark. Para baixo tá os resultados das pessoas que possuem ocupação. Jogadores de basquete que são nascidos no país Brasil, que são do sexo feminino, tá? E possuem a imagem delas. Então a gente tem aí os jogadores de basquete, as jogadoras de basquete. E aí vamos para o exercício 6, que é colocar a data de nascimento dessas pessoas. Então eu volto aqui em cima, ó, e coloco aqui, ó, abaixo de pessoas, a data de nascimento, que eu quero é a data de nascimento delas. Também vou colocar aqui em cima, ó, porque agora eu quero uma outra coluna aqui. Eu não quero uma outra entidade, eu quero uma coluna com a propriedade data de nascimento. Então aqui, ó, eu tenho essas pessoas, tá? Que estão com essa data de nascimento. Quando eu mando gerar o resultado, agora a gente tem 4 colunas. São pessoas, são mulheres, jogadoras de basquete que possuem uma imagem e que tem aqui a data de nascimento delas aqui, ó. Tá? Então eu posso dizer que a Damires Dantas, que possui esse código aqui na Wikidata, ela tem essa imagem na Wikidata e ela está lá registrada como nascida no dia 17 de novembro de 1992. E aí, eu posso vir aqui, ó, também de novo lá naquela seleção de imagens, vai abrir todas essas opções aqui, tá na seleção de imagens, não, aqui nas opções que eu tenho, porque fica a última aqui que eu cliquei. Então aparece aqui todas as opções e eu vou em Timeline. E aí eu tenho aqui a foto de cada pessoa, né, que foi nascida em determinado ano e em determinado mês. Né? E quanto mais próximo aqui, ó, a gente tem aqui, ó, a barrinha de outubro, está próximo de outubro é porque ela está nascida aí mais no início do mês. E a outra aqui no finalzinho. Então a gente tem aí, ó, as pessoas nascidas aí nesses anos, essas 5 pessoas que a gente selecionou, que são mulheres, jogadoras de basquete, nascidas no Brasil e que possuem aquela imagem. Então tem 5 aí. E aí o exercício 7, né, é colocar aí o local de nascimento e a coordenada da onde que ela nasceu. Então, ó, eu vou lá em aqui, ó, eu coloco aqui, ó, coordenada aqui em cima também para abrir mais uma. Eu coloco place of birth, né, e mais a coordenada. Tá vendo? Aqui vai aparecer mais essas duas telas aqui. Então eu coloco aqui, ó, eu quero agora o que? O local de nascimento dessas pessoas, por isso que eu coloquei aqui, ó, bem abaixo delas, tá? Então o WDT aqui agora, na verdade, a gente quer a propriedade local de nascimento dessas pessoas com as coordenadas dela, tá? Então a gente já tem o local. Essas pessoas foram nascidas em São Paulo, né? Porque a gente colocou aqui em cima que elas seriam nascidas em São Paulo. Tá? Mas a gente colocou a coordenada de cada um. E aí, quando eu venho aqui nas opções e clico no mapa, aparece que todas nasceram em São Paulo. Tá? E aí, se eu retirar todas aquelas informações de local de nascimento que eu escolhi, que são brasileiras, né, e são masculino ou feminino, e aí eu mando pesquisar de novo, mas mantendo o local de nascimento e as coordenadas, né, ele me retorna um mapa desse jeito, ó. Então aqui eu tenho todos os jogadores de basquete do mundo, seja ele masculino ou feminino, tá? E o local de nascimento de cada um. Então se eu clicar aqui, vai aparecer onde cada um nasceu. Obrigado, tá? Treinem mais fazendo buscas de seus interesses.